Mais de 242 pessoas morreram na queda de um avião da companhia Air India na cidade de Ahmedabad, no oeste do país asiático. O Boeing 7878 levava 242 passageiros. A aeronave emitiu um pedido de socorro pouco antes da queda e seguia para Londres. De acordo com informações divulgadas pela imprensa local, um dos passageiros sobreviveu à queda do Boeing. Ele afirmou que conseguiu se levantar e sair caminhando. O suposto sobrevivente disse também que ouviu um barulho muito alto antes de o avião cair e que quando se levantou, havia vários corpos ao redor. Temos imagens dele, olha só aí para vocês verem as imagens na tela, né, que são imagens que ele disse, portanto, de quando ele saiu ali, ele estaria dentro desse Boeing, portanto, ali ele saiu caminhando, né? Pensa só, para quem acabou de cair, né, quem acabou de estar dentro de um avião que caiu, ele saiu andando ali aparentemente muito bem. Sendo um único sobrevivente, né? A gente até ao longo da tarde aqui discutiu, procurando apurar direitinho se ele realmente não se confundiu, se houve uma confusão na cabeça dele ali, que ele pudesse imaginar que estava dentro desse avião, mas de acordo com a imprensa do mundo inteiro, muita gente que confirmou que estava lá acompanhando tudo de perto, diz que realmente ele foi ali o único sobrevivente da queda de um avião. Ainda vai dar muita história para contar, com toda certeza, sair caminhando desse jeito aí, logo depois de estar dentro de um avião que caiu e explodiu, como a gente acompanhou nas imagens, né, Ciri? É verdade, aquela velha história, não era a hora dele, de jeito nenhum, né? E o diretor executivo da companhia aérea Air India, Campbell Wilson, gravou um vídeo informando sobre a lista de passageiros e mortos, né, e também feridos em terra. Este é o primeiro acidente que envolve o Boeing 787. A fabricante americana Boeing afirmou que está em contato com a Far India e pronta para prestar suporte à empresa nas investigações sobre o acidente. Air India Flight AI-171. O voo AI-171 da Air India, operado por uma aeronave Boeing 7878, viajando de Ahmedabad para Londres Gatwick, se envolveu em um acidente após a decolagem. O voo AI-171 transportava 230 passageiros e 12 tripulantes. Dos passageiros, 169 são cidadãos indianos, 53 cidadãos britânicos, há 7 portugueses e 1 cidadão canadense. E é sempre bom lembrar, né, gente, que todo acidente aéreo exige um tempo de investigação. Não é possível apontar as causas imediatamente, mas é possível, pelo menos, saber um pouco da história da aeronave, que nesse caso é bem nova. Celso Faria de Souza é engenheiro aeronáutico e perito criminal do estado de Goiás e vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre a segurança desse avião, para a gente poder tentar entender, né? Muito boa noite para o senhor, obrigado pela presença aqui com a gente no Tempo News, para tentar esclarecer um pouco de mais esse acidente aéreo. A gente começa perguntando qual é a análise inicial que o senhor faz, dentro das possibilidades, apenas com algumas imagens vistas ali, porque a gente sabe que isso tudo vai ser fruto de muita investigação, mas qual que é a primeira análise que o senhor faz sobre a queda desse avião? Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Síria. Boa noite, ouvintes. Obrigado pela oportunidade. Eu, desde das primeiras horas do dia, o pessoal já começou a pedir para mim entrevistas, né? E vejam como as coisas mudam num lapso temporal relativamente pequeno, né? Na primeira entrevista que eu dei hoje, eu só tinha visto o vídeo do avião decolando e caindo, né? Como o avião, ele estava num voo reto, né? Ele não fez curva nem nada, ele não perdeu direção, né? O que eu pensei? Eu falei assim, olha, se ele está caindo e ele está retinho, né? O piloto ainda tem controle, está mantendo ele reto e ele está tentando resolver a situação lá dentro ou achar algum lugar melhor para ele colocar o avião, né? E se ele estava retinho daquele jeito e descendo, a única possibilidade era ele ter perdido os 2 motores. A única possibilidade forte, vamos dizer assim, tá? E aí eu fiquei meio cético de princípio, porque eu não me lembro
de um outro acidente em que uma aeronave perdeu os dois motores ao mesmo tempo. Isso é uma coisa, se não raríssima, tá certo? Foi a única até agora. Eu nunca tinha visto isso antes, né? A não ser, obviamente, quando em aviões de menor porte, quando acaba o combustível, os motores param, né? Aí você tem não uma falha dos motores, mas você tem uma falta de combustível. E aí me perguntaram no começo, falou assim, poxa, como que param os dois motores? Eu falei, olha, eu não sei. Porque, por exemplo, você poderia falar assim, é uma falha de alimentação dos motores, não chegou combustível neles. Mas tem a bomba principal e tem a bomba reserva. E você falar que a bomba principal do motor direito, a bomba reserva do motor esquerdo, a principal do motor direito e a reserva do motor direito falharam junto, tem algo muito estranho aí. Então eu peguei e falei que não, que eu ainda não entendia muito bem o que poderia ter acontecido, né? E no meio do dia, eu conversando com alguns colegas que fazem investigação na Europa, né? Alguns colegas da Holanda, principalmente, eles falavam que eles estavam achando que poderia ter sido choque com aves, né? E também rolou uma carta falando que era da Air India, dizendo que foi choque com aves, né? E num primeiro momento eu pensei, eu falei assim, olha, realmente, se a aeronave estava andando e um bando de aves passou e ele sugou essas aves, realmente é possível acontecer. Essa história, ela casa com o vídeo que eu vi, tá certo? Ela explica muita coisa, né? Então eu fiquei com aquilo na cabeça e falei assim, olha, mas, né? Geralmente nos aeródromos você tem o gerenciamento desses pássaros, né? Por exemplo, aqui em Goiânia, o pessoal está sempre espantando esses pássaros. Tem um cara aqui que cria falcão, ele vem aqui, solta o falcão em horário de menos voo, o falcão afugenta as outras aves, né? Ele vai embora. Tem cães para farejar e espantar essas aves, eles buscam ninhos, retiram os ninhos do local, tudo isso para você evitar que você tenha esse risco aviário que a gente chama, né? E o pessoal falou que em Ahmedabad tem muitos pássaros, né? Principalmente pássaros que comem restos de comida humana em todo lugar da cidade e próximo do aeroporto. E que o pessoal lá usava fogos de artifício para espantar esses pássaros, né? Então, eu fiquei achando que isso era muito crível, mas quando eu ouvi o que era supostamente o, os dizeres desse sobrevivente único, ele fala que eles escutaram um barulho muito grande e o avião começou a descer. Então, para mim, isso indica um choque com pássaros. Eu acho que muito provavelmente o que aconteceu foi isso, né? Também não se pode descartar o que colocaram uma bomba e a bomba explodiu todas as linhas de baixo ali do sistema de combustível? Sim, pode ser, mas aí eu imagino que no vídeo a gente teria visto algum tipo de explosão na aeronave, né? Pois é, isso me fez até lembrar, o senhor falando aí, me lembrou aqui daquele, né, acidente do Rio Hudson lá, que o capitão Sully acabou perdendo os dois motores ao mesmo tempo por causa exatamente de pássaros que estavam ali, tinha um bando de pássaros que entraram nas turbinas, ele não foi isso? Foi isso mesmo, então você até me lembrou. Teve esse antes, eu tinha esquecido. Teve esse caso. Acidente do Rio Hudson com o comandante Sullivan. Virou até filme, né? Virou até filme. O Milagre do Rio Hudson, eu acho que foi esse. Isso, exatamente, é verdade. Teve aquele por choque de aves também. E ele perdeu os dois motores, né? Agora, hoje eu estava pesquisando muito sobre esse assunto na internet e vi algumas pessoas falando nas redes sociais sobre calor, né? Que a temperatura aí na cidade de onde o avião partiu, naquele momento, superava 38 graus, né? Segundo informações aí locais. Aí eu queria entender um pouquinho dessa questão. Esse pode ser um fator também a ser considerado? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Essa temperatura alta dificulta realmente nesse processo de decolagem do avião? Sim, ele dificulta, mas ele não é causa, né? Se ao invés de estar num lugar muito quente,
E úmido, porque aí deve ser úmido. A Índia como um todo, ela é bem úmida, né? Existem alguns desertos também, mas, se eu não me engano, Ahmedabad tem um rio grande que banha Ahmedabad, é uma cidade úmida, tá? Então, o calor e a umidade, eles fazem o ar ficar menos denso, o ar fica mais leve, vamos dizer assim. Então, é mais difícil de você decolar, você ganha mais pista. Só que essas aeronaves, elas são tão modernas que o que acontece? Você vai lá e abastece ela, tá? Ela já tem sensores nos tanques que fala quanto de combustível que ela tem. Você coloca carga, você coloca gente. Ela tem sensores nos trens de pouso que ela calcula o peso total dela. Se ela ultrapassar o peso total, ela avisa. Ela não deixa você decolar fora do envelope que a gente chama, tá? Ela se resguarda disso tudo, a própria aeronave. Então, quando você vai decolar de um determinado aeroporto, você insere, pelas coordenadas, ele já dá conta de saber onde você está, e você insere a temperatura do dia, tá certo? Tem aeronave que eu imagino, as aeronaves que eu conheço, você precisa de inserir a temperatura, tá? Mas eu imagino que essas aeronaves aí, elas devem já ter um sistema que coleta automaticamente essa temperatura. E ele já te fala, olha, você vai gastar tanto de pista, tá? E assim, se a gente for pensar em temperatura, como é que você ia fazer uma operação, por exemplo, lá em Phoenix, no Arizona, onde tem temperaturas de 45 graus? E a aviação lá é pujante. Na Califórnia, que também é muito quente, né? Então, tudo isso a gente tem que pensar. Eu acho que temperatura, não. Pode ter contribuído, mas uma parcela minúscula, tá? Porque a gente pensa também, né, que, por exemplo, um avião decolando aqui do Rio de Janeiro, com destino à Europa, ele sai daqui com 41 graus, chega a uma determinada altitude, eu não sei informar corretamente, vai abaixar muito a temperatura, às vezes ele vai descer num país lá da Europa com temperatura menor que zero, quer dizer, então a temperatura geralmente não é um problema aí, né? André, eles costumam voar a 39 mil pés, que dá aproximadamente 13 quilômetros de altura, tá? E geralmente, lá nessa altura, a temperatura que você tem é menos 60 graus. É bem frio. É Bem mais frio. frio, eu imagino, que qualquer lugar da Terra. Uhum, então a gente Né? já vai mais E a para aeronave está excluir essa preparada para isso. possibilidade, né? Agora, Não entendi? então é mais que excluir essa possibilidade, né? Não é uma possibilidade que, vamos dizer, que vem ali primeira, para ser a primeira a ser analisada, né? Não, eu não levaria isso em consideração num primeiro momento. A menos que tenha alguma outra notícia que encaminhe diretamente para isso. Alguma outra informação, mas no momento não. Eu não acredito que a temperatura esteja envolvida. Agora, quais são os passos a seguir depois de um acidente como esse? A gente sabe que existem muitos detalhes a serem apurados, levantados. Geralmente, até ali, as pessoas recolhem os pedaços do avião, praticamente o remontam em um galpão para poder olhar detalhe por detalhe. Isso pode demorar muito tempo até que se chegue a uma conclusão sobre o que realmente causou a queda de um avião como esse, né? Não é de hoje para amanhã que vão descobrir o que causou a queda do avião, a não ser que seja constatada ali a explosão de uma bomba lá dentro, algum atentado, alguma coisa assim. Agora, um acidente como esse, a gente pode falar aí, eu calculando aqui, de 2 anos mais ou menos de investigação até que se chega a uma conclusão, né? Eu acho que o número bom, pelo que está desenhado, é a partir de um ano, tá? A partir de um ano. Porque o que acontece? Se você pega os dois motores e você vê marcas de choque aviário dentro dos dois motores, isso já direciona muito a sua investigação. Você não precisa de remontar a aeronave inteira, tá? E você junta isso também com informações que vêm das caixas pretas, né? Então isso abrevia bastante. O que eles vão fazer agora? O que é, vamos dizer assim, o rito dessa investigação? A autoridade de investigação de acidentes aeronáuticos indiana, ela vai convidar
a autoridade americana. Por quê? Porque a Boeing é americana. E aí ela vai convidar a autoridade, esse avião, o 787-8, ele vem com duas motorizações possíveis. Ou uma motorização Rolls-Royce, ou uma motorização, uma motorização GE, tá? Se for uma motorização Rolls-Royce, eles vão ter que chamar também a autoridade de investigação inglesa, tá? Todo mundo que participou daquilo tem que fazer parte da investigação. Tudo bem, na qualidade de ouvinte, tá? Ele não é um cara que vai poder estar à frente da investigação, mas ele vai estar acompanhando para garantir que ninguém queira jogar a culpa no produto do país de origem, né? Aí as caixas pretas vão ser abertas, vão ser analisados os dados de voo e a gravação de voz, e isso é muito interessante, por quê? A gravação de voz, ela fala muita coisa. Mas o que o pessoal menos dá valor é o que fala mais. São a gravação de dados. Então, nesses dados, você tem, por exemplo, potência e rotação dos motores. Então, se você vê que os motores vinham numa potência muito alta e numa rotação alta, os dois, e aí abruptamente os dois caem, você consegue falar assim, poxa, neste momento do voo aconteceu alguma coisa, né? Então, esses dados que são gravados, eles ajudam demais a investigação, tá? Eu estimo que para ter esses dados em mãos, 2 a 3 meses, tá? Depois que você tiver aí esses dados em mãos, a investigação vai pegar e se for constatado algum problema no motor, os motores vão ser desmontados nas menores peças, todas elas vão ser analisadas, vão ver o que é decorrente do acidente e o que é anterior ao acidente, tá? E vão trazer o que foi as causas, né, mais prováveis para a ocorrência do acidente. Tem um espectador nosso aqui que fez um comentário que eu gostaria que o senhor comentasse o comentário dele. Ele diz, é o Cauê Souza. Ele fala que, pelo que ele está vendo, o avião estava sem os flaps abaixados ali no momento da decolagem. Os flaps são aqueles dispositivos que ficam atrás da asa, que se abaixam assim na hora que o avião decola e depois eles ficam retinhos quando chega em uma determinada altura. O senhor conseguiu observar isso nessa imagem que a gente está repetindo aí na tela, se eles estavam sem flaps mesmo ali, não? Olha, muita gente me falou isso. Tá vendo lá? Parece que tá reto. Assim, parece. Mas eu vou te falar uma coisa. O que eu já vi de imagem que engana a gente nessa minha vida de perito criminal, eu trabalhei com homicídio antes de focar nessa parte de investigação aeronáutica, né? E tem muita foto que engana a gente. Então é por isso que, assim, você bater o olho e falar assim, não estava com flap. É difícil, é muito difícil. Principalmente porque o flap, ele tem várias posições, né? E o que o pessoal que eu estou conversando da Europa disse é que os pilotos estão dizendo que a operação normal desse avião para decolagem é colocar o flap em posição 1, 2, 3, 4 ou 5, certo? Se o cara colocou em posição 1, nessa distância é praticamente imperceptível, eu imagino. Por isso que, assim, eu acho difícil falar qualquer coisa nesse sentido. E a outra coisa é que é o seguinte, existe um dispositivo chamado TAWS, né? TAWS, que é o Terrain Awareness and Warning System. É o sistema de alerta e avisos, né, com relação a terreno. E nesses aviões maiores, se você não tiver com o flap configurado para decolagem, ele vai ficar falando na sua cabeça o tempo inteiro. Desde a hora que você quiser decolar, ele vai começar a falar, certo? Que o flap não está na posição correta. E eu não conheço muito a fundo a aeronave 787 Dreamliner. Sei que ela
vamos dizer assim, a joia da coroa da Boeing. Ela já é uma aeronave fly-by-wire, tá? Que é uma aeronave que tem muita automação, né? Tem muitos computadores que fazem o serviço de muitas coisas humanas, né? Que antigamente eram feitos por humanos, né? Só para você ter uma ideia, se você fosse voar num avião da década de 50, na cabine, além do piloto e do copiloto, você tinha um mecânico de voo. Porque na hora que decolava, o piloto gritava com o mecânico de voo, falava assim, recolhe o trem, né? Recolhe o trem de pouso. Aí o cara ia lá, fechava uma válvula, acionava uma bomba hidráulica, jogava pressão num trem de pouso, subia o trem de pouso. Na hora que o trem de pouso subia, ele travava o trem de pouso, comandava para fechar a comporta do lado direito, aí ele fazia o mesmo procedimento para a esquerda, entendeu? Era uma série de procedimentos que você tinha que fazer. Com o automatismo, isso ficou reduzido a uma alavanca na cabine, que você coloca ela para cima, você já tem um computador lá por trás, que quando você põe a alavanca para cima, ele já entende. Ele fala assim, olha, eu tenho que executar essa função. E ele já faz tudo isso automaticamente, né? E isso chegou num nível tal que o que acontece? Você pega, por exemplo, as aeronaves Airbus. Elas são bem mais automatizadas do que a Boeing. Mas se o cara está voando e ele quer fazer uma curva, e ele pega e comanda a curva, a aeronave vai virando. Quando ela chegar numa inclinação de 30 graus, ela para. Mesmo que você comande mais, ela não deixa ir. Isso se chama envelope de segurança. Ela está protegendo o voo, porque os engenheiros da Airbus chegaram à conclusão que, em nenhuma hipótese, a pessoa precisa de fazer, num voo normal, uma curva maior do que 30 graus. Então, eles colocaram esse envelope de proteção, tá? Eu imagino que essas aeronaves também devam ter envelope de proteção com relação à configuração de flap, de motor, de trem de pouso, para você pousar e decolar. Eu sei que nas aeronaves menores, que são as que eu trabalho com a maioria jatos executivos, né? Esses jatos executivos, eles têm TOLs também. Se você chega para pouso com flap na posição errada, ele vai te falar. Ele vai falar assim, põe flap porque você está errado. Tá certo? Se você vem para pouso sem o trem de pouso, ele fala dentro da cabine, too low landing gear. Too low landing gear. E ele não para de falar até que você vai lá e conserta essa situação. Entendeu? Então eu acho que essas aeronaves maiores, que têm um nível de certificação muito elevado, eles já devem ter automação para tudo isso. Ok, agora, Celso, hoje a Diretoria-Geral da Aviação Civil da Índia afirmou que o avião ele emitiu um pedido de socorro, né? Que, se não me engano, vocês chamam aí na aviação de Mayday, né? Ele enviou esse pedido de socorro ao controle de tráfego aéreo logo após a decolagem. E aí eu queria que você explicasse para a gente o que significa, né, esse procedimento, como que é esse procedimento e se ele é capaz de reverter aí uma situação como essa em meio a um acidente. Vamos lá. Quando você está numa situação que de alguma forma está fugindo do normal, existe uma regrinha que todos os pilotos seguem, tá? É um protocolo mundial que eles falam assim, olha, deu problema, tá certo? As palavras são em inglês e eu vou traduzir. Eles falam, o primeiro é aviate. O que é aviate? Mantenha o voo. Controle o avião, continue voando, certo? Esquece o resto, continue voando. Número 2, navigate, ou seja, navegue. O que é isso? Se você continuou voando, você retomou o controle, continue a navegação que você estava. Por quê? Porque como é um sistema, tem outros aviões que estão compartilhando o mesmo espaço aéreo que você e que eles podem também tá imaginando que você está num lugar e você está em outro. Então, primeiro você voa, depois você voa para o lugar que você estava indo, né? E por último, communicate. Então voar, navegar, comunicar, né? Então, isso é porque muita gente falou assim, por que ele não explicou para a torre o que estava acontecendo? É que naquela hora, ele tinha que manter o voo, ele não tinha que passar um relatório para a torre, ele não tinha nem cabeça para isso. O foco dele
era todo em manter o avião em voo. O que eu ouvi é que, mas aí também até agora as fontes não estão muito seguras, né? Eu ouvi que ele não chamou o Mayday, certo? As pessoas interpretaram falando assim, ele fez um pedido de Mayday. Mas o que me disseram é que ele falou problemas nos 2 motores. E aí o pessoal pegou e falou assim, foi um pedido de Mayday. Em outras palavras, sim, mas ele passou a informação do que estava acontecendo, né? E aí, não tem o que fazer. Se ele perdeu os 2 motores, ele não tem mais sustentação, ele não tem mais meio que segura ele no céu. Ele tem que tentar jogar o avião num local onde tenha chances de sobreviver o máximo possível de pessoas. Tá certo. Celso Faria de Souza é engenheiro aeronáutico. Nós agradecemos muito, viu, a sua participação conosco, a sua colaboração para entendermos melhor aí, né, o que pode ter causado, são possibilidades, entendermos melhor um pouco da aeronave também que pode ter causado esse acidente. Muito obrigada pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Até mais. Boa noite.